Paciente norte-americano com ebola foi transferido para a Alemanha, enquanto a Organização Mundial da Saúde corre contra o tempo para conter novos casos na África. Em Pequim, Xi Jinping e Vladimir Putin reforçam a aliança entre China e Rússia. Tensão em Nova York, um carro pegou fogo e explodiu em Lower Manhattan, próximo à estátua do touro de Wall Street. Em New Jersey, toque de recolher em Long Branch, após caos com centenas de adolescentes. E novas imagens revelam o momento em que o motor se desprende de um avião cargueiro da UPS durante a decolagem. O Brasil News começa agora. Boa noite. Um missionário norte-americano infectado com ebola foi transferido do Congo para a Alemanha. Um cidadão dos Estados Unidos que contraiu ebola na República Democrática do Congo chegou à Alemanha para tratamento no início desta quarta-feira. O paciente foi identificado como o missionário médico Peter Stafford, que trabalhava na região durante um surto da rara cepa Bundibugyo, que já teria causado mais de 130 mortes. O Ministério da Saúde da Alemanha informou que Stafford será internado na ala especial de isolamento do Hospital Universitário Charité, em Berlim. Acrescentou que o país conta com uma rede de especialistas dedicada ao manejo e atendimento de pacientes com doenças altamente infecciosas. Enquanto isso, 6 pessoas identificadas como contatos de alto risco também viajarão para a Europa. A maioria ficará em quarentena na Alemanha, enquanto uma seguirá para a República Tcheca, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC. O surto foi declarado uma emergência de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde, enquanto autoridades sanitárias trabalham para conter sua disseminação. Suprimentos médicos chegaram à cidade de Bunia, no leste da República Democrática do Congo, na terça-feira. Hela Skiri é chefe do escritório do Unicef na cidade. Atualmente, este comboio inclui 16 toneladas de suprimentos para reforçar a prevenção e o controle de infecções. Esses suprimentos serão pré-posicionados em centros de saúde e distribuídos de acordo com as necessidades nos 3 locais atualmente identificados: Mongbualo, Bunia e Rwampara. O CDC dos Estados Unidos afirmou que o risco permanece baixo dentro do país, mas introduziu na segunda-feira novas restrições de entrada para viajantes que estiveram na República Democrática do Congo, Uganda e Sudão do Sul nos últimos 21 dias. O órgão sanitário da África criticou a decisão no dia seguinte, afirmando que restrições de viagem não são uma solução e podem potencialmente aumentar o risco em vez de reduzi-lo. Enquanto isso, o Departamento de Estado norte-americano afirmou na terça-feira que está financiando até 50 centros de tratamento em regiões afetadas pelo ebola para reforçar os esforços de resposta no terreno. A Organização Mundial de Saúde corre contra o tempo para conter um novo surto de ebola na República Democrática do Congo e em Uganda. A Organização Mundial da Saúde informou nesta quarta-feira que um surto de ebola na República Democrática do Congo e em Uganda continua a se espalhar, depois que o vírus conseguiu circular por um longo período antes de ser detectado. Além dos casos confirmados, há quase 600 casos suspeitos e 139 mortes suspeitas. Aqui fala o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Até agora, 51 casos foram confirmados no Congo. Porém, sabemos que a escala da epidemia no Congo é muito maior. Autoridades da OMS disseram nesta quarta-feira que estão tentando identificar a origem do surto, que pode ter sido um funeral de um dos primeiros pacientes com ebola. Em 20 de abril, houve uma morte. Em 22 de abril, o corpo foi transferido e em 5 de maio houve um evento super disseminador em que detectamos um relato nas redes sociais de mortes nas comunidades. O vírus, que é transmitido pelo contato com fluidos corporais de uma pessoa infectada, pode ter conseguido se espalhar entre populações deslocadas por um conflito violento na província congolesa de Ituri.
Em abril, acredito que foi registrado o maior número de civis mortos. E mais de 100 mil pessoas foram recentemente deslocadas, com centenas de milhares deslocadas em Ituri e vivendo em campos. Atualmente, não há vacina disponível para a cepa Bundibugyo. Especialistas da OMS disseram que 2 possíveis vacinas estão em consideração, mas podem levar entre 3 e 9 meses para serem desenvolvidas e ainda precisam de testes clínicos. Em Pequim, Xi Jinping e Vladimir Putin reforçaram a parceria estratégica entre China e Rússia. O encontro acontece dias após a visita de Donald Trump à China e aumenta a tensão mundial sobre o novo movimento geopolítico entre as duas potências. Ao se reunirem para conversas em Pequim na quarta-feira, os presidentes da China e da Rússia elogiaram o avanço dos laços estratégicos entre seus países. Xi Jinping recebeu Vladimir Putin com uma guarda de honra e uma salva de tiros no grande salão do povo, enquanto crianças agitavam bandeiras chinesas e russas. Durante uma reunião bilateral, Xi disse que a China, à medida que executa seu mais recente plano quinquenal, compartilhará suas oportunidades de desenvolvimento com a Rússia. A China continuará avançando na construção de um país forte e no grande rejuvenescimento da nação chinesa por meio da modernização ao estilo chinês, e ampliará de forma inabalável a abertura de alto nível, compartilhando oportunidades de desenvolvimento com a Rússia e outros países ao redor do mundo para, em conjunto, criar um futuro melhor para a humanidade. Putin afirmou que as relações entre os dois países ajudam a garantir a estabilidade global e destacou que a Rússia continua sendo um fornecedor confiável de energia em meio a perturbações no Oriente Médio. A parceria abrangente e a interação estratégica entre a Rússia e a China na nova era são um modelo de relações intergovernamentais no mundo moderno. Elas se baseiam nos princípios de igualdade e consideração dos interesses de cada um, apoio mútuo, amizade e verdadeira boa vizinhança. Nosso objetivo é o bem-estar e a prosperidade dos povos russo e chinês. O que está sendo mostrado na cúpula, assim como seus resultados, é observado de perto, já que a visita de Estado de Putin ocorre logo após a viagem do presidente norte-americano Donald Trump à capital chinesa na semana passada. Além das conversas formais, era esperado que a dupla encerrasse o dia com um encontro reservado para tomar chá. Veja agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey. Em New York, um carro pegou fogo e explodiu no final da tarde da última terça-feira em Lower Manhattan, perto da famosa estátua do touro de Wall Street. Segundo os bombeiros, as chamas começaram por volta das 5h42 da tarde e uma intensa fumaça preta assustou quem passava pelo local. Vídeos mostram o veículo sendo rapidamente consumido pelo fogo. Equipes controlaram o incêndio pouco antes das 7 da noite. Ninguém ficou ferido e as causas ainda estão sendo investigadas. Um adolescente de 17 anos segue desaparecido após entrar no mar em Rockaway Beach, no bairro do Queens, em New York. Segundo autoridades, o jovem foi arrastado por uma onda enquanto nadava com um amigo. Testemunhas relataram momentos de desespero na tentativa de salvá-lo. Helicópteros, mergulhadores, drones e equipes marítimas participaram das buscas, retomadas nesta quarta-feira. Autoridades reforçam o alerta: só entrem no mar quando os salva-vidas estiverem de plantão. Long Branch, em New Jersey, viveu uma noite de tensão. Centenas de adolescentes tomaram conta da região de Peel Village, levando as autoridades a impor um toque de recolher emergencial às 8 horas da noite por uma ameaça iminente. Imagens mostraram multidões, correria e forte presença policial, incluindo agentes com escudos de choque. O episódio reacende o alerta após a invasão semelhante em 2022, que terminou com prisões e caos na cidade litorânea. Até o momento, a polícia não informou se houve detenções. Um caso impressionante de violência no trânsito chamou a atenção em New Jersey. Um sedã Infiniti prata cortou a frente de um caminhão na Rota 280, perto da ponte Stickwell, entre Harrison e Newark.
O motorista do caminhão continuou avançando e acabou prendendo o carro enquanto os pneus do veículo giravam tentando escapar. Segundo a polícia estadual, a mulher que dirigiu o sedã sofreu ferimentos leves. Até agora, ninguém foi acusado e o caso segue sob investigação. Uma enorme parada do orgulho LGBTQIA+, reuniu multidões entre a Pensilvânia e New Jersey neste último fim de semana. Os participantes carregaram uma gigantesca bandeira do orgulho pelas ruas de New Hope antes de atravessar o rio Delaware rumo a Libertyville, conectando os dois estados, em uma celebração marcada por cores, diversidade e inclusão. O evento fez parte do tradicional Pride Fest anual e transformou a região em um grande símbolo de união e respeito à diversidade. A seguir, 5 pessoas foram presas na Flórida, suspeitas de participar de um esquema de acidente de carro encenado para fraudar companhias de seguro. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido, cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu? Chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. Cinco pessoas foram presas na Flórida, suspeitas de participar de um esquema de acidente de carro encenado para fraudar companhias de seguro. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A investigação começou após uma seguradora identificar um caso suspeito. Segundo o Departamento de Serviços Financeiros do Estado, 2 dos 5 suspeitos teriam planejado um acidente em que um veículo foi jogado contra uma árvore. Durante a investigação, os envolvidos confessaram que a batida foi premeditada. Outros 3 suspeitos ligados a uma clínica de fisioterapia em Miami teriam usado formulários médicos em branco para apresentar cobranças por tratamentos que nunca foram realizados. O prejuízo total passa de $30 mil. As autoridades informaram ainda que alguns dos envolvidos são imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos. Todos respondem por fraude e esquema organizado. Se forem condenados, podem pegar até 20 anos de prisão. E o pai de uma influenciadora do TikTok foi preso no condado de Seminole. Francisco Gonzalez, de 59 anos, é acusado de envolvimento em um suposto plano para matar o cantor Jack Avery, ex-integrante da boy band Why Don't We. Ele está mantido sem fiança à espera de extradição para a Califórnia. Segundo as investigações, o caso está ligado a uma disputa de custódia envolvendo a filha dele, Gabriela Lauren Gonzalez, ex-namorada da vítima, com quem tem uma filha de 7 anos. Promotores afirmam que o grupo teria tentado contratar um assassino pela Dark Web com pagamentos de cerca de $14 mil para executar o crime e simular um acidente. Jack Avery já havia afirmado publicamente que temia pela própria vida durante a disputa judicial. Gabriela Gonzalez foi presa na Califórnia e outro suspeito também foi indiciado no caso. Se condenados, os envolvidos podem pegar prisão perpétua. E o ex-presidente de uma associação comercial em Winter Park, Alan Chambers, de 54 anos, foi preso na terça-feira durante uma operação da polícia do condado de Orange. Segundo os investigadores, ele manteve por meses conversas virtuais com o que acreditava ser um menor de 14 anos, mas, na verdade, era um policial disfarçado. A prisão ocorreu após uma abordagem de trânsito perto da Aloma Avenue, onde ele teria confirmado o uso das contas de Snapchat e Telegram. Chambers é executivo de uma empresa de roupas em Winter Park e foi presidente de uma organização, hoje extinta, que defendia a terapia de conversão, nome dado à prática que tenta mudar a orientação sexual das pessoas. A Associação Comercial de Winter Park informou que ele não tem mais ligação com a entidade e que o caso não está relacionado
a atuação da organização. E a polícia de Miami prendeu um homem identificado como Raydeen Johnson, de 49 anos, após um ataque a facadas contra uma mulher no centro da cidade. Segundo o relatório policial, o ataque aconteceu na manhã de terça-feira na Biscayne Boulevard, quando a vítima caminhava com o cachorro e foi abordada pelo suspeito. Ele teria empurrado a mulher, derrubado e a agredido antes de usar uma arma branca artesanal para esfaqueá-la no rosto. Testemunhas relataram que o homem gritava durante a confusão enquanto a polícia isolava a área. Foi feita uma negociação com o suspeito, que chegou a se recusar a se render imediatamente. A vítima foi levada para um centro de trauma e estava em condição estável. O caso resultou em uma chamada de emergência e fechamento temporário de trechos da Biscayne Boulevard até a prisão do suspeito. A polícia investiga o que motivou o ataque, considerado aleatório. E a Flórida abriu inscrições para a competição de caça-cobra Pitons nos Everglades. As inscrições para o Florida Piton Challenge 2026 já estão abertas. A competição será realizada entre os dias 10 e 19 de julho e vai premiar participantes que removerem cobras pitons birmanesas invasoras dos Everglades, no sul da Flórida. O desafio distribuirá $25 mil em prêmios, incluindo 10 mil para quem capturar o maior número de cobras. Segundo as autoridades ambientais, as pitons birmanesas representam uma ameaça à fauna local, atacando aves, mamíferos e répteis nativos. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem afirma que mais de 27 mil pitons já foram removidas do ambiente natural desde 2000. Somente na edição de 2025, participantes retiraram um recorde de 294 cobras dos Everglades. Para participar, é necessário fazer um treinamento online obrigatório. Um carrinho rosa da Barbie foi a solução encontrada por um homem na Geórgia para encarar os altos preços da gasolina. Este Jeep rosa feito sob medida é a resposta deste trabalhador aos altos preços da gasolina. É muito diferente do conversível Mercedes-Benz, mas em vez de $90 para abastecer, ele diz que o Barbie Jeep custa cerca de $3. Gas is getting too high, so I gotta do what I can. I can't do my regular cars. I gotta do my little mini cars. So if I can get $1 on pump 6, that'll be great. A gasolina agora custa em média $4,50 por galão, segundo a AAA. O valor subiu em relação a cerca de $3 antes do início da guerra no Irã. Os americanos estão buscando maneiras de economizar. Hightower é um faz-tudo de Ellenwood, na Geórgia. Ele colocou o motor de uma lavadora de alta pressão nesse carro Barbie quebrado, um suporte para as compras e com o puxão do cordão de corte, ele está em ação. É apenas um dos mini carros de fabricação caseira dele. It's actually quite easier than you would think. I started with a go-kart, then I found the power wheel frames, and then just kind of went to upgrading it from there as far as making the motor bigger and faster, adding lights, music, a tablet screen, everything that you would pretty much see in a real regular car. You can buy it and throw it in one of these and make it like a real car for you. So that's just kind of been my process throughout the whole time I've been building them. Mas dirigir com os joelhos para cima não é para todo mundo. Muitos americanos estão optando por dirigir menos em seus carros de verdade enquanto fazem recados. That'll be about $65. Preferindo usar transporte público ou ficar perto de casa. Enquanto isso, Hightower está escolhendo a própria solução. No próximo bloco, o órgão que investiga acidentes aéreos nos Estados Unidos divulgou novas imagens impressionantes da queda de um avião da UPS. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível.
Cortes Famous. Sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes, com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Vamos agora até o Brasil para um giro de notícias. O senador Flávio Bolsonaro confirmou ter se encontrado com o banqueiro Daniel Worcaro após a prisão do dono do Banco Master. Segundo Flávio, a reunião aconteceu para encerrar a participação do empresário no financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. O caso ganhou repercussão após áudios revelados mostrarem pedidos de recursos milionários para a produção cinematográfica. Agora, o senador afirma que acreditava que Worcaro era uma pessoa acima de qualquer suspeita e pediu transparência total nas contas do projeto. Uma ONG ligada à produtora do filme sobre Jair Bolsonaro está no centro de uma nova polêmica em São Paulo. Segundo investigação divulgada pelo portal G1, a entidade apresentou 16,5 milhões em documentos considerados irregulares em um contrato de 108 milhões de reais para instalação de Wi-Fi gratuito na periferia. Entre os problemas apontados estão notas fiscais canceladas, recibos sem valor fiscal e documentos inválidos. O caso é investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. A ONG afirma que as inconsistências estão sendo corrigidas, enquanto a Prefeitura diz que acompanha o contrato de forma rigorosa. O presidente Lula assinou novos decretos que mudam as regras para a atuação das redes sociais no Brasil. As medidas atualizam o Marco Civil da Internet e ampliam a possibilidade de responsabilização das plataformas em alguns casos, até mesmo sem ordem judicial. Outro decreto reforça a proteção de mulheres contra violência online. As mudanças foram anunciadas durante evento no Palácio do Planalto e ainda serão publicadas no Diário Oficial. Após a violação do espaço aéreo por um drone, a Lituânia entrou em alerta máximo. O governo emitiu avisos de perigo aéreo, orientou moradores da capital a procurarem abrigo e fechou temporariamente o aeroporto e o espaço aéreo da cidade. Um alerta de drones foi emitido na Lituânia após a violação do espaço aéreo do país na quarta-feira. De acordo com autoridades, o veículo aéreo não tripulado foi detectado no distrito de Ignalina, próximo à Letônia e à Belarus. Em uma mensagem enviada aos moradores da capital Vilnius, o exército lituano pediu que a população procurasse abrigo, escrevendo, abre aspas, dirija-se imediatamente a um local seguro, cuide de seus familiares e aguarde novas recomendações. Um aviso também foi emitido no parlamento da Lituânia. Por precaução, o governo da nação báltica, que faz parte da União Europeia e da OTAN, fechou temporariamente o espaço aéreo e o aeroporto da capital. O tráfego ferroviário também foi suspenso, enquanto escolas e jardins de infância foram orientados a levar as crianças para abrigos durante o incidente, que durou quase uma hora. O ministro da Defesa lituano, Robertas Kaunas, falou sobre a situação. Atualmente há uma violação no espaço aéreo lituano. Uma missão de policiamento aéreo da OTAN foi ativada e está monitorando um drone que detectamos no espaço aéreo lituano. Já o chefe do Centro Nacional de Gestão de Crises, Vilmantas Vitkauskas, disse que ainda não era possível afirmar de onde o drone foi lançado. É muito difícil dizer, mas com base nesses parâmetros, observando a altitude em que voou e a velocidade em que voou, muito provavelmente era um drone. Que tipo de drone? De onde exatamente veio? De onde foi lançado? Não podemos dizer neste momento. Segundo informações da Estônia, na terça-feira um caça da OTAN abateu um suposto drone ucraniano sobre o país. No entanto, os países bálticos, todos fortes apoiadores da Ucrânia, culpam Moscou pelos incidentes com esses armamentos, afirmando que Kiev tem o direito de atacar alvos militares russos.
Chuvas torrenciais provocam tragédia no sul e centro da China. Mais de 20 pessoas morreram, carros foram arrastados pelas enchentes e cidades enfrentam apagões, fechamento de escolas e caos no transporte público. Enchentes mortais atingiram grandes partes do centro e do sul da China, enquanto chuvas intensas seguiram atingindo o país nesta terça-feira. Um vídeo de um transeunte verificado pela Reuters mostrou um carro sendo arrastado na província sudoeste de Guizhou em direção a um amontoado de veículos que tiveram o mesmo destino. Escolas, empresas e serviços de transporte foram fechados, segundo a emissora estatal CCTV. O fornecimento de energia foi interrompido. Na província central de Hubei, equipes de emergência e militares foram vistos ajudando moradores, muitos deles idosos, a escapar do perigo. Uma reportagem mostrou os socorristas tendo dificuldades para alcançar um homem preso em água na altura do peito atrás de uma porta. Eles teriam levado 1 hora até conseguirem resgatá-lo. Imagens aéreas mostraram enchentes submergindo vastas áreas em Hubei, bem como na vizinha ao sul, Hunan. As condições desastrosas deixaram várias pessoas mortas nas 3 províncias. A CCTV informou que ao menos 10 pessoas perderam a vida quando um caminhão agrícola caiu em um rio transbordado em Guangxi, na região sudoeste. As autoridades disseram que destinaram o equivalente a cerca de 22 milhões de dólares para ajuda emergencial. A Agência Meteorológica da China afirmou que outras províncias afetadas incluem Jiangxi, Anhui, Guangdong e Hainan. Alertou para deslizamentos de terra e inundações repentinas, bem como enchentes urbanas severas e alagamentos. Segundo meteorologistas chineses, a região incomumente ampla de chuvas intensas se estende por mais de 1.000 quilômetros. Veja agora um giro de notícia por todos os Estados Unidos. O órgão que investiga acidentes aéreos nos Estados Unidos divulgou novas imagens impressionantes da queda de um avião cargueiro da UPS. O vídeo mostra o momento em que um dos motores se desprende da aeronave ainda na decolagem, envolvido por uma enorme bola de fogo. O acidente aconteceu em Louisville em novembro do ano passado, matou 15 pessoas e deixou dezenas de feridos. Investigadores apontam que falhas estruturais causadas por fadiga no metal podem ter provocado a tragédia. A investigação continua. Na Pensilvânia, uma grande queimada de 2 alarmes em Norte Filadélfia provocou caos nos transportes nesta quarta-feira. A Amtrak suspendeu viagens entre a Filadélfia e Nova York, com atrasos superiores a mais de 1 hora. A SPTA também interrompeu temporariamente a linha em Trenton. O incêndio começou perto dos trilhos e mobilizou equipes de emergência. As chamas foram controladas cerca de 1 hora depois. Até o momento, não há registro de feridos e as causas seguem sob investigação. No Texas, um homem está enfrentando várias acusações após, segundo a polícia, dirigir intencionalmente seu Tesla Cybertruck direto para um lago. O objetivo? Testar o famoso modo Vadeu, recurso divulgado para atravessar áreas alagadas. A aventura, porém, terminou em confusão e problemas com a justiça. O caso chamou atenção nas redes sociais e reacendeu o debate sobre os limites entre tecnologia, desafio e imprudência. Em Los Angeles, na Califórnia, durante uma resposta a um incêndio, um caminhão dos bombeiros perdeu o controle ao fazer uma curva em alta velocidade e acabou capotando sobre carros estacionados, parando na calçada contra um prédio comercial. O acidente aconteceu em Sunland e deixou 2 bombeiros feridos, que foram levados ao hospital com lesões leves. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do impacto. Apesar da violência da cena, autoridades informaram que nenhum civil ficou ferido. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia e boa noite.